Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui novamente para mais um vídeo. Convido vocês, se ainda não se inscreveram no meu canal do YouTube, Conversando com Lúcia sobre a Espiritualidade, façam. Coloquem lá o seu joinha e compartilhem. Compartilhem com amigos, com parentes, que às vezes precisam até daquela palavra, daquele conhecimento. E hoje o nosso vídeo vai ser o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E vamos dar uma introduçãozinha sobre o espírito. O espírito evolui incessantemente e em cada encarnação ele acumula uma parcela apreciável de novos conhecimentos. Quando renasce na Terra, um novo corpo mantém de forma inata muito daquilo que aprendeu em existências precedentes. É claro que, mudando de corpo, o espírito não pode lembrar-se de tudo que aprendeu, dos gostos, propensões que tinha por determinadas artes e ofícios, da dedicação para determinados ramos de conhecimento humano. Normalmente, se numa encarnação tivesse sido um homem de elevada posição social, com todos os recursos que os bens materiais oferecem, os quais lhe possibilitaram enfronhar-se no conhecimento de muitas matérias e na vida seguinte tivesse nascido numa posição humilde, enfrentando uma vida repleta de vicissitudes, dificuldades, na qual teve que trabalhar arduamente pela conquista do pão de cada dia, sem ter possibilidade de se dedicar a um ramo de conhecimento mais nobre. Não obstante, vêm-se pessoas nascerem em condições paupérrimas, que apesar disto, pelo próprio esforço e determinação, tendo uma reminiscência muito vaga do passado, tudo fazem para se elevarem na vida, graças aos conhecimentos que adquiriram em vidas precedentes e que são conservadas de forma inata. Existem numerosos casos de pessoas que nasceram em condições assaz obscuras e, no entanto, conquistaram celebridades no campo das ciências, da política, das artes, das línguas e de outros ramos de atividade. Assim, a lei de encarnação oferece muitas nuances. Um cientista orgulhoso, materialista e prepotente que conspurcou os seus sentimentos, os seus conhecimentos, aplicando o seu saber em detrimento do gênero humano na vida seguinte, ele pode renascer com uma série infinda de deficiências, até mesmo como uma criatura excepcional, não se lembrando de nada do que foi no pretérito, levando uma vida de sofrimentos, o que, entretanto, não significa a perda dos seus conhecimentos e aquisições anteriores, que ele conserva em estado latente. Considerando-se ter o espírito que evolui moral e intelectualmente, pode acontecer que numa encarnação as suas faculdades intelectuais permaneçam adormecidas, para que ele possa evoluir mais no campo da moral, pois em muitos casos o homem não evolui simultaneamente nos dois campos. Dr. Bezerra de Menezes, quando Joaquim Travassos lhe ofereceu um volume da tradução que havia feito do Livro dos Espíritos, ele deu início à leitura da obra, enquanto fazia o trajeto de bonde entre o seu consultório e a sua casa. Posteriormente, ele afirmou que tudo aquilo que ele lia lhe era novidade, mas ele já conhecia tudo aquilo. Por isso ele dizia ser espírita de nascença. O velho apóstolo do bem já tinha conhecimento desse gênero, porque o espiritismo existe desde tempos imemoriais. E ele já havia tomado conhecimento de tudo aquilo, embora a doutrina espírita não tivesse ainda sido completamente codificada. Ele não era um espírito apegado a sistemas, e embora já tivesse sido católico e protestante, não hesitou em aceitar a verdade nova trazida pela revelação espírita, fazendo-o com naturalidade. É evidente que era a ideia inata do grande ceareiro que estava funcionando, com certeza.
As ideias inatas são, portanto, reminiscências das nossas vidas pregressas, que desabrocham no decurso de novas existências corporais. Muitas pessoas chegam mesmo a reconhecer lugares onde parece terem estado anteriormente, e mesmo o encontro de pessoas que logo à primeira vista lhes pareçam familiares ou já conhecidas, o que pode representar uma indicação de que conviveram com elas em encarnações anteriores. É notória a existência de crianças precoces que, desde a mais tenra idade, manejam instrumentos musicais, fazem partituras, tornando-se exímias pianistas, matemáticos ou portadores de uma tendência para determinada arte, conhecimentos esses somente admissíveis em pessoas adultas. E eu vou lhes dizer aqui, começando, uma frase de Marcos, onde ele diz: "E ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos?" Palavras de Jesus, e Marcos colocou lá no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 33. Verificam-se comumente na terra 2 gêneros diferentes de família. Uma se forma por laços consanguíneos e a outra se entrelaça por elos espirituais muito estreitos. Existem dessa forma famílias homogêneas nas quais todos os seus integrantes vivem num círculo de verdadeira harmonia e fraternidade, dentro do maior respeito e compreensão. E também famílias heterogêneas, nas quais um ou mais de seus integrantes alimentam pensamentos destoantes, revelando tendências pouco lisonjeiras. A alma não é criada simultaneamente com o corpo, pois ela já existia antes da concepção. Os pais não geram o espírito, mas somente o corpo. Deus, em sua infinita misericórdia, permite que os espíritos que são simpáticos e que nutrem entre si uma grande afeição se reúnam numa mesma família, a fim de estreitarem ainda mais os laços afetivos. E também permite que espíritos que são antipáticos, de sentimentos antagônicos e até inimigos, nasçam no seio de determinada família, com o objetivo de silenciarem rivalidades contraídas em vidas passadas, para que, pelo exemplo recíproco, quebrem a frieza que entre eles existia. Essa é a bondade e a misericórdia do nosso Pai, não é? O Evangelho de João afirma que nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele. O de Marcos, por sua vez, sustenta que seus irmãos saíram para se apoderarem dele, alegando que estava fora do seu juízo. Essas passagens evangélicas demonstram que não existia entre o mestre e seus irmãos terrenos uma perfeita afinidade espiritual que os mantivesse solidários em quaisquer circunstâncias. Pelo contrário, eles se mostravam hostis e pouco dispostos a prestigiarem a obra de Jesus, muito distanciados da elevação espiritual dele. Eles não haviam compreendido o sentido libertador da sua missão. Para eles, os ensinamentos do nosso mestre eram incompreensíveis e extemporâneos. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que estreitam a afetividade entre os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Por isso, é comum observar-se no mundo maior afetividade entre pessoas oriundas de famílias diferentes do que entre irmãos, filhos do mesmo pai.
Os laços familiares dos que se unem por elos de simpatia são duradouros e fortificam-se à medida que os espíritos evoluem, perpetuando-se no plano espiritual através das várias migrações da alma. No entanto, nos que se unem unicamente pelos laços consanguíneos, os elos da simpatia são frágeis, como a própria matéria, extinguindo-se, se não na vida presente, logo após a desencarnação. Quando Jesus foi procurado por sua mãe e seus irmãos e irmãs, ele apontou seus próprios apóstolos, dizendo: eis aqui minha mãe e meus irmãos e irmãs. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Está lá no capítulo 3, versículo 20 e 21 do Evangelho de Marcos. O mestre considerou seus próprios apóstolos como sendo seus irmãos espirituais, mais do que os seus irmãos carnais, aos quais estava meramente ligado por laços consanguíneos. Acontece muito frequentemente nascerem crianças gêmeas, que demonstram grande afinidade entre si, e outras vezes uma delas revela-se diametralmente oposta em opiniões, em gostos e na própria vivência. São espíritos que se compromissaram antes da encarnação. No primeiro caso, para viverem e progredirem juntos, e no segundo caso, para aprenderem a se amar, removendo arestas do passado e de inimigos do pretérito, se transmudarem em amigos do futuro. Um ponto que deve ser salientado é no tocante à parentela terrestre. No mundo espiritual, há uma alternância no grau de parentesco, pois um espírito que numa determinada existência foi nosso avô, poderá numa outra vir a ser o nosso filho, nosso neto, bisneto, e mesmo acontecendo em relação aos pais e outros membros da família. Existem espíritos que, num rasgo de generosidade e desprendimento, pedem a Deus para receber como filhos espíritos que numa vida pretérita foram seus desafetos e mesmo os causadores da sua infelicidade na Terra. Numa obra subsidiária espírita, há a narrativa de um marido pouco vigilante no tocante às coisas nobilitantes da alma, que apesar de ter uma esposa de extremada dedicação, manteve em seu círculo de relações 3 amantes que afetaram sensivelmente a estrutura moral do seu lar. Todos desencarnaram, e o espírito do esposo se tornou uma presa fácil dos espíritos das amantes, os quais passaram a atormentá-lo no plano espiritual. Após viverem determinado tempo na erraticidade, o espírito da esposa, que já havia atingido um razoável nível evolutivo e que não tinha mais necessidade de reencarnar na Terra, pediu a Deus e obteve a permissão para nascer novamente no mundo, para se casar com o mesmo esposo e receber como filhos os 3 espíritos das antigas amantes do marido, os quais foram evidentemente a causa da sua infelicidade na Terra. É evidente que quando todos estiverem reencarnados, serão espíritos de sentimentos heterogêneos que não terão os elos da simpatia a presidir seus destinos, mas a mãe, com a sua extremada dedicação, envidará todos os esforços e toda a abnegação para que todos se estreitem num só elo de amor, de respeito e simpatia, que indubitavelmente terão reflexos salutares nas vidas subsequentes. A verdadeira afeição de alma para alma é a única que sobrevive à destruição do corpo carnal. Apenas as afeições espirituais têm caráter permanente, pois as de natureza carnal dissipam-se com a causa que as originou. A união e a afeição que prevalecem entre familiares remontam a vidas anteriores, quando se desenvolveu a simpatia mútua, que se estreita cada vez mais no desenrolar das reencarnações. É muito comum afirmar
que um indivíduo cujo caráter, gostos e inclinações nada tem de comum com os demais parentes. Parece não pertencer à família que está deslocado e não encontra ambiente propício para a adaptação. Essa afirmação realmente encerra um fundo de verdade. Trata-se, evidentemente, de um espírito oriundo de uma outra família que, por uma razão ou por outra, deve aprender ou exemplificar. Algumas passagens evangélicas revelam a afirmação de Jesus que um dia, em época propícia, haveria um só rebanho, obedecendo a um único pastor. É óbvio, pois, que o escopo do Mestre é que toda a humanidade se irmane num só elo de fraternidade, como se for uma só família, sem discriminações ou convencionalismos. Nesse dia, tão distante ainda de nós, todas as entrelaçarão num só elo de fraternidade e de amor. Mas de uma coisa tenho certeza: ninguém cai de paraquedas numa família. Ninguém é a ovelha negra da família. Está tudo certo. Porque não existe injustiça divina. E o nosso Pai sabe o que nós merecemos e o que nós necessitamos para nos melhorarmos e evoluirmos. Que possamos pensar em tudo isso e começar a fortalecer dentro de nós a conscientização do nosso autoconhecimento e da nossa alta melhora. Graças a Deus, graças a Jesus. Um beijo em seus corações. Até o próximo vídeo.